levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Pegue sua Bíblia, vamos abrir no livro de Josué, lá no começo da Bíblia, livro de Josué, capítulo número 6, nós vamos ler a partir do versículo 22, com a sua Bíblia já aberta, com uma mão você segura, com a outra você põe em cima assim da Bíblia, e diga assim, fala assim: Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço que a tua palavra possa falar comigo, abrindo meu entendimento e sendo guardada no meu coração, para que eu possa praticá-la, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Versículo de número 22 ao versículo de número 25, diz assim a palavra de Deus. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha,
e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Amém? Vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que você conheça a história de Raabe, e se talvez você não conheceu o início dela, então depois em casa, durante a semana, você vai pegando a sua Bíblia, e você vai lendo aí desde o capítulo 1 de Josué, e você vai ver aí os acontecimentos que foram surgindo na entrada do povo de Israel para tomar posse da terra prometida. A terra prometida era o lugar que Deus tinha falado para eles desde quando eles tinham saído lá do Egito. E já tinham passado mais de 40 anos. Eles tinham ficado no deserto todo aquele tempo, né? E agora eles estavam entrando, tomando posse das promessas, né? É assim que às vezes acontece, por exemplo, nas nossas vidas, né? A gente ora a Deus, a gente clama, a gente pede, e às vezes demora um tempo, né, para que a gente então possa receber, né, para que a gente possa ter resposta das nossas orações. Às vezes a gente até abandona o lugar da oração. Às vezes a gente até esquece do que a gente pediu, mas Deus não esquece. Deus não esquece. Deus nunca vai esquecer de você. Deus nunca vai esquecer. Acontece que, às vezes, ele não pode, por exemplo, a exemplo de Israel, ele não pode fazer as coisas assim de pronto, né? Por quê? Porque, às vezes, nem nós estamos preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Então, Deus tem que trabalhar na nossa vida. Às vezes, as pessoas que estão ao nosso redor não estão preparadas para conviver conosco diante daquilo que nós estamos pedindo ao Senhor. E Deus tem que trabalhar na vida das pessoas para que a bênção ela não venha a ser pesada, para que a bênção ela não venha a ser, né, lançada fora, né, para que a gente não venha desprestigiar as coisas que o Senhor então coloca sobre as nossas vidas. Mas então, partindo daqui, partindo desse momento, por exemplo, que o impedimento que existia para que Israel pudesse tomar posse daquelas bênçãos de Deus, que era Jericó, e essas muralhas de Jericó, elas vão cair, elas vão ruir, e a cidade que era impedimento vai ser destruída, né? Eu não sei se você sabe disso, né? Que quando você está recebendo as bênçãos de Deus, muitas coisas conspiraram para que você não recebesse. Muitas coisas aconteceram para que essas bênçãos fossem retidas no céu. O mundo espiritual conspira contra isto, né? E às vezes o mundo espiritual usa até, né, coisas, pessoas, para poder atrapalhar a bênção chegar na tua vida. Mas olha que coisa interessante, né? Quando a bênção chega, Deus, o Senhor, destrói todos esses impedimentos. Aleluia. Eles são, todos eles são vencidos, são superados. Jericó era um impedimento tremendo. Tinha muralhas intransponíveis. E Deus vai tirar do caminho, né? Eu estou falando isso para a tua vida. Deus vai tirar os impedimentos do seu caminho. Deus vai te dar vitória para você poder superar aí dificuldades. Deus vai fazer com que você tenha saúde, graça, força e poder para poder chegar aonde você precisa. Profetizo isso na sua vida. Então a palavra de Deus fala que diante disso, então Josué, ele mandou lá alguns espias lá para poder ver a terra, né? Para poder ver o lugar, ver como seria, né? E quando esses homens chegaram lá, então teve essa mulher aqui, Raabe.
ela era, fala na Bíblia assim, claramente, não fica nada escondido. Fala que ela era uma mulher prostituta, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente vai compreender que, sendo ela uma mulher prostituta, né, era uma mulher ali cerceada, impedida de muitas coisas, uma mulher inviável, né? Inviável para tudo, inviável para casamento, né? Ela era uma mulher inviável para ter um trabalho de confiança, né? Ela era uma mulher inviável para poder torná-la confiável de alguma coisa, de algum bem. Ela era uma pessoa que servia tão somente para aquilo que ela decidiu, que ela se prestou a fazer, que era a prostituição. Então, o que esperar de Raabe, né? Não se poderia esperar nada, né? Então, por isso que a Bíblia, pessoal, a Bíblia, ela abre o nosso entendimento para que a gente possa fugir dessa área da prostituição, né? Para que a gente possa abrir mão disso, ainda que a gente esteja vivendo num tempo onde existe muitos ganhos, né? E muitas facilidades para que as pessoas possam viver em condições até dignas às vezes, né? Em condições razoáveis. Tem gente hoje, por exemplo, que faz a opção por essa prática de vida, por causa de resultados, né? Por causa de ganhos, por causa, às vezes, de sonhos. Às vezes a pessoa ela faz a opção de uma área profissional que vai depender dela se prostituir para ela ser bem-sucedida, né? Não, ela não vai ser, na cabeça dela, uma pessoa que vai ser dedicada à prostituição. Às vezes ela está dedicada, focada na área que ela deseja, mas para ela poder crescer naquela área, para ela poder chegar, né, ela ou ele, né, para poder chegar aonde precisa, às vezes tem que ceder, né, tem que passar por esse caminho da prostituição. Então, veja bem, isso tem que ficar bem claro na nossa vida, né? Que nós temos que lutar contra isso, que nós temos que fazer com que nossas vidas sigam caminhos totalmente diferentes, e que a gente não venha deixar o laço do inimigo, né, nos pegar, nos prender. Então, o que a Bíblia fala sobre isso? Veja que em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 9 até o versículo 10, vai falar sobre a consideração de uma prostituição voltada para o corpo. O que é a prostituição voltada para o corpo? É o comércio sexual do corpo. Sempre que uma pessoa, ela usa isso de comércio. Então, não é só aquela pessoa que está lá na rua, não. A pessoa que está, por exemplo, usando do sexo para uma promoção, ela está se prostituindo, porque ela está comercializando, mesmo ela, né, sendo uma pessoa digna, mesmo ela sendo uma pessoa casada, mesmo ela sendo uma pessoa de boa família, mas a partir do momento que ela colocar à disposição, né, para ser comercializado, a vida sexual dela, então, 1 Coríntios aí, por exemplo, fala a respeito disso, fala assim, ó, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí ele fala assim, ó, não vos enganeis. Por que ele está falando isso aqui? Não vos enganeis. Porque às vezes pode ser fácil ser enganado. Às vezes a pessoa ela é iludida, né? Ela é enganada com certos argumentos, né, que faz a pessoa às vezes até achar que é verdade, né? Acho que não tem nada demais, né? Acho que, né, não vai causar assim também tantos males. Mas a Bíblia fala que vai causar o principal dos males. Qual é o principal dos males? Não herdarão o reino de Deus. Não é só uma questão de ordem pública, não é só uma questão de ordem social, vai comprometer a vida eterna. Então não herdarão o reino de Deus. Então não se deixem enganar com argumentos.
Não se deixe enganar pela vaidade, pela cobiça. Não se deixe enganar. Mas é bem verdade, diz o texto aí, ó, que nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino. Então veja que isso faz parte de um pacote. Não é só a prostituição do corpo, né? Não é só, mas faz parte de um pacote. Mas, pastor, eu não li aí, por exemplo, não vi. Mas, por exemplo, quando a gente fala assim, ó, os adultérios, envolve a prostituição. Quando a gente fala, por exemplo, aqui, ó, os efeminados, né? Também envolve a prostituição. Os sodomitas, envolve a prostituição. Então, você veja que a Bíblia está dizendo que isso é algo muito sério. Por quê? Porque vai impedir a herança no reino de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 5, fala assim: fazei, pois, morrer. Faça morrer essa pessoa. Faça morrer esse pensamento. Faça morrer esse sentimento no seu coração. Faça morrer essa necessidade. Faça morrer. Faça morrer a vossa natureza terrena. Que natureza? Aí, ó, é a primeira, ó, prostituição. Faça morrer isso. Encerra isso na sua vida, né? A prostituição, a impureza, a paixão lasciva, o desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas, olha isso, por estas coisas é que vem a ira, meu Deus, quando a gente fala assim, será que Deus vai gostar? Deus pode não gostar, a gente já fica preocupado. Agora, imagina se a gente falar das coisas que pode trazer a ira de Deus. A gente fica com medo, às vezes, de uma pessoa ficar irada com a gente fica com medo, às vezes, da ira do marido, da ira dos filhos, da ira da esposa, e a gente não tem medo da ira de Deus. Então, isso é muito sério. Então, a palavra está dizendo assim, olha, faça morrer isso, acaba com isso, põe um ponto final nessa história, né? Por quê? Porque você pode estar provocando a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Entendeu? Agora, além, Raabe, ela era 2 vezes prostituta, porque ela prostituía o seu corpo, mas ela também era uma prostituta espiritual. Então, existem essas 2 prostituições na Bíblia. Aquela que vende o seu corpo, né, de uma maneira para a prática do sexo, e existe também aquela que faz o comércio espiritual da alma. O comércio espiritual da alma também é conhecido na Bíblia como prostituição. Olha aqui, ó, 1 Crônicas, capítulo 5, versículo 25. Porém, cometeram transgressões contra o Deus de seus pais, e se prostituíram, olha aí, ó, prostituíram, seguindo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Ó, então veja que quando a pessoa, por exemplo, ela comercializa a fé dela, tem gente que comercializa a fé, tem gente que tem, por exemplo, muitos deuses, né? Tem gente que paga por oração, está comercializando a fé. Tem gente que paga para ouvir a palavra de Deus. Tem gente que paga para entrar no culto. Tem gente que paga para entrar numa igreja. Tem gente que paga para poder, né, ter um alcance, alguma coisa que seja do Senhor.
Tem gente que às vezes se vende por causa disso, né? Então a Bíblia está dizendo que isso é o comércio espiritual da alma. Então existe a prostituição do corpo e existe a prostituição da alma. Quantos entenderam isso? Amém? Então a Bíblia fala assim: faça morrer isso, para com isso. Por quê? Porque isso não vai provocar nenhum benefício de Deus, muito pelo contrário, você está provocando a ira dele, você está provocando mais problema na sua vida, né? Então você veja que Raabe, ela vivia essa realidade, e por causa disso, ela ia ser destruída, junto com aquelas pessoas lá. Muitas prostitutas morreram naquele dia, muitas pessoas, por exemplo, que estavam entregando a sua alma para diversos deuses, toda aquela população lá morreu. Então, muitas pessoas pecadoras, muitos homicidas, né? Muitas pessoas, por exemplo, dessas que nós apontamos aqui, muitos ladrões morreram lá, muitos bêbados morreram lá, muitos viciados morreram lá, né? E Raabe seria mais uma delas. Mais uma, fala, mais uma. Mais uma. É como a gente vê hoje. Tem tantos aí morrendo, e é uma imensidão, é uma estatística tremenda de pessoas que morrem por segundo no mundo. Pessoas que morrem sem ter o direito de poder entrar na terra prometida, sem poder entrar no reino de Deus. Pessoas que estão indo para as trevas, que estão se perdendo, né? Aí a gente fala assim: puxa, mas ela era uma prostituta. É verdade, ela era uma prostituta. Mas olha que coisa interessante que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala que ela foi salva. Ela foi resgatada. Por que que ela foi resgatada? Porque no meio dessa vida errada que ela tinha, o dia que houve uma oportunidade para ela conhecer o Deus verdadeiro, e para ela poder se entregar aos cuidados de um Deus verdadeiro, ela então creu. Ela não conhecia Deus. Ela, junto com todas as pessoas, ela só ouviu falar que o Deus daquele povo que estava ali querendo passar por aquele lugar, o Deus de Israel tinha feito isso, tinha feito aquilo outra coisa, tinha feito aquele sinal, tinha feito aquele milagre. Quem já ouviu alguma coisa que Deus fez? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Levanta a mão assim. Quem já ouviu? Então, ela ouviu. E a Bíblia fala que por ela ter ouvido, ela nunca viu. Quem já viu um milagre aqui? Quem já viu um milagre? Já viu? Já viu? Então, ela nunca tinha visto um milagre. Ela nunca tinha visto, ouvido ou presenciado alguma coisa relacionada ao Deus de Israel. Mas a Bíblia fala que o que ela ouviu foi o suficientemente para que ela pudesse crer. Então se cumpriu na vida dela o que está escrito na palavra, que a gente não nasce com essa fé que nós precisamos para nós servirmos a Deus em verdade. Nós não nascemos com ela, nós nascemos com uma fé, a fé de coisas naturais, mas não com a fé que nós precisamos para servir a um Deus vivo como nós. E o que a palavra fala? Que essa fé a gente não recebe de pais, a gente não recebe de herança, a gente não compra e a gente também não empresta. Essa fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você, aquela mulher, naqueles dias ela ouviu e ela creu. E eu pergunto para você, será o que você já ouviu ainda não é o suficiente para você crer? Olha quanta coisa que você já ouviu. Você levantou a mão dizendo, eu vi milagre. Será que isso não é o suficiente para você crer? Pastor, mas eu creio.
Então creia mais, viva mais, sabe? Se entregue mais a Deus, coloque uma intensidade maior na tua fé, se desafie. A gente se desafia em tanta coisa, a gente se desafia no trânsito. Tem hora que não dá para passar, você fala assim, mas eu vou tentar, e aí você passa e fala assim, puxa, eu sou o cara. Às vezes você fala assim, puxa, eu não vou pedir isso para o meu marido, mas eu vou me desafiar, né? Eu vou com um jeitinho e eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E aí você vai com um jeitinho, você consegue, ele fala assim para você, está aqui o cartão de crédito. E você fala assim, legal. Não é verdade? Então veja bem, nós precisamos nos desafiar na fé. Nós cremos ou não cremos? Cremos ou não cremos? Quem crê aqui, levanta a mão. Você ainda está lá no cartão de crédito, você gostou do cartão de crédito, né? Cremos ou não cremos, pessoal? Então vamos nos desafiar. Puxa, você está lá em casa e você fala assim, puxa, eu estou preocupada com aquela situação. Vai resolver? Vai resolver você ficar preocupada? E se você fizer uma oração? Aí resolve. Aí resolve. Não é verdade? Eu estou com uma dorzinha aqui. A hora que meu marido chegar, eu vou falar para ele, puxa, estou com uma dorzinha aqui. Aí ele vai dizer assim para você, poxa, ontem você estava com uma dorzinha ali. Ontem você estava com uma dorzinha lá. Agora você está com uma dorzinha aqui. Vai resolver? E se a hora que você sentir uma dorzinha, você orar? Quem acha que resolve? Então vamos nos desafiar. Vamos orar mais, vamos crer mais. Vamos nos desafiar na fé, para que a gente possa ver mais milagres. Raabe se desafiou. Quando eu falo desafio, é desafio. Ela correu risco de vida. Quando o rei ficou sabendo de que tinha espias lá, ele mandou soldados para poder pegar os espias para matá-los. E Raabe então escondeu eles dentro de casa. Escondeu. Ela correu risco de vida por causa da fé dela. Só que ela não usou a fé em vão. Tem gente que usa a fé em vão. Tem gente que tem fé, mas na hora de usar a fé, guarda a fé na gaveta e sai pela rua gritando, socorro, 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 socorro. Raabe não, Raabe, ela adquiriu a fé, mas ela usou. Ela falou assim para os meninos assim, eu escondo vocês, mas não vai ser de graça não. Eu escondo vocês se vocês me prometerem de que quando vocês entrarem aqui, vocês vão me resgatar daqui e vocês não vão deixar eu morrer. E aí então, olha a fé dela não estava, eu quero um carro novo. Que carro novo? A fé dela, eu quero aquele vestido que eu vi. Que vestido? A fé dela estava numa vida abundante. Aleluia! E sabe o que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus disse, eu vos dou uma vida abundante. Aleluia! Aleluia! Está para nós essa vida abundante. Então veja que ela foi uma mulher inteligente, muito inteligente. Ela não vivia por causa, você não vê esse pessoal na rua passando uma aflição danada, fica às vezes pegando coisa que não vai dar para eles nada. Eles vão continuar, fica pegando às vezes uma latinha. Quem que vai ficar rico pegando latinha? Fica pegando uma garrafa PET, quem que vai ficar rico? Entendeu? Com tanta coisa para a pessoa tentar fazer, com tantos terrenos aí para a pessoa poder limpar, porque o proprietário, por exemplo, está prestes para levar uma multa, e ele paga 500, ele paga 600 para limpar um terreno, e a pessoa fica pegando latinha. Presta atenção nisso, como a gente erra muitas vezes, a gente fica às vezes pedindo favorzinho, eu estou precisando aqui desse detalhezinho, eu vou pedir, não peça favores pequenos, não queime as suas amizades, não queime as portas que estão abertas. Você vai pedir um nada, fala para o irmão, quando você pedir, não vem pedir nada não, quando você pedir, você pede, poxa,
Até Deus fala assim, ó, quando você for pedir, não fica pedindo. Ele fala assim, ó, pedi. Pede grande. Fala comigo, pedi. E dar-se-vos-á. Você acha isso uma coisinha? Quando você olha para isso, você acha que Deus está falando de coisinha? Ou você acha que Deus está falando de coisa grande? Coisa grande. Ah, olha, você me deixa viver mais um dia. Que mais um dia? Eu quero viver muito, ela falou. Eu quero que você me tire daqui viva. Aí eles disseram assim, então tá bom, então nós vamos. Aí ela foi mais ousada, ela falou assim, ó, e não sou eu sozinha não. É eu, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Olha isso. Foi ousada. Isso que é fé, pessoal. Isso que é fé. Ai, Senhor, tira essa dorzinha. Que tira essa dorzinha? Ora para Deus te dar saúde. Ora para Deus te dar autoridade, te dar poder. Pode aplaudir o Senhor e glorificar Deus. Mas olha, presta atenção, é nisso aqui que eu quero mostrar para você, ó. Nisso aqui que eu quero mostrar para você. Ela ia morrer, fala para quem está, você fala, ela ia morrer. Mas ela era prostituta, né? E alguém talvez pode dizer assim, também é prostituta, né? Mas acontece que, ó, presta atenção, ó, a Bíblia fala que saiu junto com ela o pai, que ela pediu, ó, ela pediu o pai, ela pediu a mãe, ela pediu os irmãos. Só que a Bíblia fala, oh, mas Deus é impressionante, né? Fala assim, Deus é impressionante, fala assim, Deus é exagerado. Ó, se acostuma, porque senão você não dá conta, hein? Tem gente que às vezes, né, ele pede um milagre. Eu estou explicando coisa simples para você. Eu não estou explicando coisa de ano superior, não. Não, estou explicando coisa simples. Mas eu já vi pessoa dizer assim, né? Puxa, eu estou precisando disso, de um milagre, Senhor. E a hora que Deus faz o milagre, a pessoa fala assim, não, eu não acredito. Onde já se viu? A pessoa pediu, mas ela nem imaginava por que ela está falando, eu não acredito, porque Deus quando faz, Ele faz muito mais do que aquilo que a gente pensa, muito mais do que aquilo que a gente pode, muito mais do que aquilo que a gente é, pessoal. Olha assim, ó, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Aí o que Deus faz? Deus vai e manda os espias, e aí os espias tiram lá Raabe, tira os pais, tira o pai, tira a mãe, tira os irmãos. Cumpriu? E aí a Bíblia fala que Deus ainda tira toda a parentela dela. Pelo amor de Deus, pode aplaudir Jesus, pode glorificar Deus. É demais. Oh, meu Deus. Tira toda a parentela dela. Mas olha, presta atenção, ó, ela era prostituta. A família parece que era legal. Você viu? Ela tinha pai, ela tinha mãe. E pelo jeito, eles estavam casados. Eles não estavam divorciados. Ela tinha irmãos. E pelo jeito, não era pouco, porque se fosse pouco, talvez tivesse escrito na Bíblia, 1 irmão, 2 irmãos, mas acho que devia ser um. Hoje é um, mas antigamente era sempre de bastante. Então veja que ela tinha o quê? Fala assim, ela tinha uma família. Então, ó, ela tinha uma família inteira. Ela não era inteira. Ela era estragada. Mas a família dela era inteira. A família dela era boa. E além da família, ó, aprende isso na Bíblia, você tem que aprender a separar, ó. Família, fala comigo, família. Fala, eu, meu esposo e meus filhos. Família. E o resto fala assim, parentela. Então quando você for convidado, você fala assim, você chega para o seu marido e fala assim, escuta bem, domingo eu vou convidar a minha parentela para almoçar em casa. Oh, glória.
Aí vem aquela turma toda, né? Vem os cunhados, aqueles cunhados folgados. Vem para almoçar em casa, não é isso? Para tomar da sua Coca-Cola e você toma água se você quiser. Não é verdade? Então, olha pessoal, parece que era um negócio equilibrado. Mas ó, eu quero, o que o Espírito Santo mostrou aqui para mim, ó, eu não tinha visto isso nesse texto. Aí o Espírito Santo me mostrou isso hoje à tarde. Ele falou assim para mim, quem que ia morrer? Eu falei, Raabe. Aí ele falou assim, mas não só ela. A família dela ia morrer também. Ela não era muito boa, mas a família dela era boa. Mas ia morrer. Todas morreram. Morreu os que eram ruins lá e morreram os que eram bons também. Você não prestou atenção no texto quando eu li? Você estava conversando com o irmão. Fala para o irmão, para de conversar comigo, irmão. Deixa eu prestar atenção na palavra. Deixa eu prestar atenção na palavra, poxa. Olha o que está escrito aí, ó. Olha o que está escrito aí, ó. Versículo de número 24, ó. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram. Só sobrou o quê? Prata, ouro e utensílios de bronze e os demais, fala assim, morreram. Morreram família boa. Morreram gente boa. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O que nós estamos falando é mês de maio, o mês, a gente não fala assim o mês da família. Família é uma coisa. Nós estamos profetizando assim, ó. Nós estamos profetizando assim, ó. Fala para o irmão, fala, vou profetizar na sua vida, ó. Fala para ele, fala, se prepara que eu vou profetizar na sua vida, ó. Fala assim, ó, mês de maio, o mês da família cristã. Tem gente que não entendeu ainda. Existe família boa. Fala, família boa. Boa, boa. Mas existe família cristã. Você podia aplaudir o Senhor, né? Você podia fazer para a glória, né? Então veja que a família dela era uma família boa, mas a família ia morrer. Ia morrer. Mas por que, pastor, se é uma família boa, por que a família ia morrer? Presta atenção, isso aqui você precisa saber para você poder ensinar as pessoas. Ó, 1 de João, capítulo 5, versículo 19. Fala assim, ó. Presta atenção, ó. Vai projetar aqui, ó. Vai projetar. Ó o que diz a palavra, ó. Sabemos que somos de Deus. Somos ou não somos? Somos. Sabemos que somos de Deus. Mas e o mundo? Olha o que está dizendo aí a Bíblia, ó. Mas o mundo inteiro jaz no... Então, ó, digamos assim, ó, no mundo espiritual, tem só 2 mundos, não tem 3. Só tem 2 mundos. Tem o mundo de luz, o mundo de Deus, e tem o mundo das trevas. O mundo de Deus é conhecido na Bíblia como reino de Deus. Fala, reino de Deus. E o mundo das trevas é conhecido na Bíblia como o império das trevas. Fala, império das trevas. Então só tem 2 lugares para a gente. Ou a gente mora em um, ou a gente mora em outro. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas moram no mundo achando que elas estão debaixo da proteção de Deus. Mas elas não estão. Elas estão debaixo da proteção do mundo. Então a Bíblia está dizendo assim, ó, nós sabemos que nós somos de Deus, mas nós também sabemos que o mundo inteiro jaz no... Você precisa avisar os seus amigos.
Você precisa avisar os seus parentes, você precisa avisar a sua família. Porque olha lá, uma família boa ia morrer como muitas morreram. E por que muitas morreram? Porque elas faziam parte daquele mundo, o mundo de Jericó. Mas por que Deus salvou só aquela? Deus escolheu? Não, não foi Deus que escolheu, foram eles que escolheram Deus. Você não entendeu, né? Eu vou falar de novo, ó. Não foi Deus que escolheu aquela família, mas foi aquela família que escolheu a... Aleluia! Pode aplaudir Jesus. Quando eles escolheram a Deus, então a vida deles mudou. Quem está no mundo está fadado à morte, mas quem está em Cristo está fadado ao quê? A vida, e vida abundante. Olha o que fala João capítulo 12, versículo 31. Vai chegar esse momento aqui, ó, e está chegando. Fala assim, ó, chegou, Jesus está dizendo, ó, chegou o momento de ser julgado esse mundo. As pessoas falam assim, isso aí não vai dar em nada, isso aí vai acabar em pizza, hoje. Mas vai chegar um dia em que esse mundo vai ser julgado. E todos aqueles que fazem parte deste mundo. E quando nós estamos falando mundo, nós não estamos falando assim de lugar geográfico. Esse mundo aqui, ó, o mundo jaz no maligno. Nós não estamos falando de uma região. Nós não estamos falando de um lugar. Nós estamos falando de um sistema. Você consegue entender isso? Aqueles que, vamos supor, até acreditam em Deus, mas vivem no sistema do mundo, acredita em Deus, mas está onde? No mundo. Sistema, fala sistema. O sistema do mundo. Tem muita gente que acredita em Deus e faz aquilo que o mundo faz. Fala do jeito que o mundo fala. Pensa do jeito que o mundo pensa. Então, o que é isso? A pessoa acredita em Deus, mas ela está no sistema. Aquela família estava no sistema. Mas você vai ver que ela foi retirada do sistema. Então, olha, e vai chegar o momento, olha, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Está vendo? Então, o que acontece? Olha, Jesus falou assim para a gente, ó, eis que estou convosco até a consumação dos... O que ele estava dizendo? Olha, eu garanto, eu vou estar com vocês, até vocês estarem comigo na presença do meu Pai. Isso é que é Deus para se servir. Isso é que é Deus para se servir. Mas olha esse Deus do mundo. Esse Deus do mundo, ele não vai ficar com o mundo até o final. O mundo vai ter que se virar sozinho. O mundo vai se estrumbicar sozinho. Por quê? Porque até ele será o quê? O que está escrito aí? Ele vai deixar todo mundo na mão. A pessoa vai falar assim, ah, mas eu confiei, mas você se vira, porque até eu estou sendo expulso. A pessoa não vai ter com quem se apegar. A pessoa não vai ter socorro. João 14,30 fala assim, ó, João 14,30, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em... Aí eu pergunto para você, o que tem a ver a luz com as trevas? O que tem a ver o bem com o mal? O que tem a ver a igreja com o mundo? O mundo com a igreja? Nada. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela quer estar lá no mundo, querendo que o mundo faça o que a igreja... A pessoa fala assim, ah, mas a minha igreja não permite. Lá no mundo. E o mundo está interessado nisso? Ah, o meu pastor não deixa. E o mundo está interessado nisso?
o mundo não quer saber da igreja, assim como a igreja também não quer saber do mundo. Nós não queremos, a nossa igreja aqui, pode ser que alguma até queira, pode ser que alguma tenha a cor do mundo, a festa do mundo, o jeito do mundo, o palavreado do mundo, as vestes do mundo. Aqui a gente não prega de camiseta, não. Aqui a gente não entra de short no templo, não. Aqui a gente não come e não deixa farelo de bolacha nos bancos, não. Não é restaurante. Aqui é restaurante da palavra. Aqui a gente não fica andando na hora do culto, não. A gente não fica conversando. Por quê? Porque nós estamos meditando na palavra. A palavra. Então o mundo não quer saber da igreja, mas nós também temos que dar uma resposta para o mundo. Diga assim, a igreja também não quer saber do mundo? Ué, a Bíblia fala, o mundo é inimigo de Deus. E Deus é inimigo do mundo? Ora, então você veja que a palavra está dizendo aí, ó, ele nada tem em mim. Nós não podemos, quando eles entraram na terra prometida, Deus foi bem claro para eles, falou, vocês estão entrando aí no lugar onde tem pessoas do mundo, hein? Vocês, ó, não aprendam nada com eles. Não aprendam. Não aprendam. Então, veja bem, o mundo não tem nada para nós, porque, veja bem, nós estávamos aonde antes de chegarmos aqui? No mundo. E nós viemos para cá por quê? Porque nós estávamos sofrendo no mundo. Então, o mundo é sofrimento. Mas e Deus? Deus é paz. Deus é alegria. É justiça no Espírito Santo. Pode aplaudir e adorar o Senhor. Aleluia. Olha o capítulo 2 de Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Fala assim, ó, nos quais o Deus com D minúsculo, está lá com D minúsculo? Já projetou ou não? 2 Coríntios 4, 4, confirma aí, porque se tiver maiúsculo tem que botar minúsculo. Já está ou não? Tá? Nos quais o Deus, maiúsculo ou minúsculo? É o que ele merece, minúsculo, porque maiúsculo, só o nosso. Só o nosso, só o nosso. Nos quais o Deus deste século, olha só, cegou o entendimento dos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de... O mundo não entende isso, o mundo não entende você. Você é louco para o mundo. Mas às vezes o mundo é legal para a gente. Nós somos loucos para o mundo, mas o mundo tem que ser louco para nós. Nós não podemos entrar nessa onda. Nós não podemos. Luz é luz, trevas é trevas. Então veja aqui, lá em Josué, capítulo 6, fala assim, ó, porém, eu vou repetir, lá o versículo 24, ó, porém a cidade e tudo quanto havia nela, queimaram-no, sobrou só prata, ouro e utensílio, amém? Foi um dia de juízo lá, foi um dia de juízo, morreu gente ruim, fala assim, ó, gente ruim, fala morreu, fala gente boa, morreu também. Mas alguém foi salvo. Quem que foi salvo? Fala Raabe, o pai, a mãe, os irmãos e a parentela. Foram salvos. Mas por que eles foram salvos? Porque eles creram em Deus. Amém, irmão? Então, você veja que naquele dia foi um dia de juízo. Nós temos que ter medo disso. Nós temos que ter temor, porque existe juízo de Deus nas nossas vidas, existe juízo, nós não podemos passar pelos juízos. Olha,
eles passaram por um juízo e morreu todo mundo. Morreu todo mundo. Olha, lá foi um juízo em Jericó. Mas eu preciso mostrar isso aqui para você. Olha, Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo de 11 a 14. Fala assim, ó: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Está vendo, ó? Os mortos, ó, grandes e pequenos, quer dizer, gente importante, gente insignificante, gente boa e gente ruim, igual lá. E ele fala assim: e eles estavam postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, diga, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de... Esta é a segunda morte, o lago de... Não vai sobrar ninguém também nesse dia. Lá foi um julgamento para Jericó. Esse aqui é o julgamento do mundo. Do mundo. Mas assim como eles foram salvos, essa é a notícia que eu vim trazer para você. O mundo vai passar por um juízo como Jericó passou. Mas assim como eles foram salvos, nós poderemos ser salvos também, irmãos. Nós vamos poder ser salvos. Nós precisamos ser salvos. Fala para quem está lá: nós precisamos ser salvos. Fala aí, ó. Nós não podemos ficar e morrer. Aí, ó, presta atenção que eu vou dar uma corridinha aqui para poder encerrar. Aí lá em Josué, lá no texto, no capítulo 2, um pouquinho antes, no versículo 18, fala assim, ó, olha assim, ó, os espias falando assim, ó: presta atenção, Raabe, se vindo nós à terra, e você não atar este cordão de fio escarlata, que cor? A janela por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai, então nós não temos compromisso. A sequência do texto fala isso. Então o que ela precisava fazer? Colocar o cordão, que cor? E colocar todo mundo para dentro de... O que o texto está falando? Esse cordão escarlate na casa de Raabe é o sangue de Jesus na nossa vida. É o sangue escarlate, vermelho. O sinal vermelho. Eu preciso olhar para você e eu preciso ver o sinal vermelho na sua vida, do sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Então é o compromisso. Nós precisamos ter o sangue de Jesus. Lembra na Páscoa? O sangue na porta. Essa é a diferença. Só que tem família sem sangue de Cristo, e tem família com o sangue de Cristo. Diga assim: tem família e tem família cristã. Então olha o que eles falaram, ó, e a mesma coisa para nós. Deus falou assim lá no Egito para eles, ó: o destruidor vai entrar, mas quando ele vir o sangue, vir o quê? Quando ele vir o sangue, ele vai passar por cima. Amém, irmão? Então presta atenção nisso, ó. O cordão, o sangue de Jesus na nossa casa, o sangue de Jesus. E o que ele fala? Ele fala assim, ó: se não recolheres se você não tirar todo mundo do mundo, nós não podemos fazer nada. Se eles estiverem em Jericó, eles vão morrer.
Para eles não morrerem, você precisa tirar eles do sistema. Tem que tirar eles do sistema e traz eles para a sua. Por isso que nós precisamos estar na igreja. Nós, através da igreja, a gente sai do sistema. A gente recebe a palavra de luz. A gente recebe a palavra da verdade. A gente aprende a verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Aleluia! Então veja que a palavra de Deus aí está falando exatamente isso. É preciso ter o sangue e é preciso ser tirado do sistema. Apocalipse capítulo 20, versículo 15, fala assim, ó: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de... Então o segredo o que é? É ser achado escrito no livro da... Como é que eu tenho meu nome escrito no livro da vida? Recebendo o sangue. Você precisa receber o Jesus na sua vida. Você precisa receber Jesus na sua vida. A Bíblia fala assim, presta atenção. Está prestando atenção? Vê se o irmão está prestando atenção. Pergunta para ele, está prestando atenção? Olha o que fala a Bíblia, ó. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Jesus, o único e verdadeiro Deus, aquele que foi enviado. Amém? Fique de pé, pode ficar de pé. Aleluia. Apocalipse, põe aí para mim, Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. Você precisa ter o sangue, você precisa ter Jesus. Você precisa pegar a sua vida, você precisa pegar a sua vida. Ninguém pode fazer isso por você. Você está me ouvindo? Ó, você precisa pegar a sua vida e você precisa sair do mundo. E você precisa colocar a sua vida segura nas mãos de Jesus. Amém? Olha o que a palavra de Deus fala em Apocalipse capítulo 18, versículo 4 e 5. Ouvi, está ouvindo? Outra voz do céu, dizendo: retirai-vos dela. Sai, fala para o irmão, sai logo, irmão, sai logo, sai logo, sai logo, sai logo, sai logo, você está demorando, toma essa atitude. Retirai-vos dela, povo meu. Fala para o irmão, fala, você é de Deus, rapaz, você é de Deus, irmã, você é de Deus, você é de Deus, você é de Deus. Sai, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu. Isso aqui é verdade ou mentira? Se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Olha só. Aí Apocalipse, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 30, eu encerro com esse versículo. Fala para o irmão, fala, esse versículo é para você. Os apóstolos viram um mover de Deus. O carcereiro ficou desesperado, e ele viu que ele ia morrer, ele ia ser morto por causa daquilo que tinha acontecido. E ele falou assim, eu vou me matar. E os apóstolos disseram assim para ele, não se mata não. Às vezes a pessoa vê o mundo assim e fala assim, eu quero morrer. Fala para o irmão, fala, não queira não. Eu quero que o mundo se acabe. Fala para ela, fala, ainda não. Fala, ainda não. Aí quando ele queria se matar, então fala assim a palavra, depois trazendo-os para fora, o carcereiro disse assim, senhores, o que eu faço então? Talvez você esteja fazendo a pergunta, o que eu faço então? Qual é a atitude certa que eu tenho que fazer? Que devo fazer para que seja salvo? Fala assim, que devo fazer para que seja salvo? E aí o texto fala assim, então responderam-lhe, isso é lindo,
Aleluia. Aleluia. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu profetizo isso na sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus para que a sua casa seja salva. Aleluia. Aleluia, aleluia. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus. E a todos de sua casa. Olha que maravilha. Põe o sinal do sangue na sua vida. Põe o sinal do sangue na sua casa. E tira o máximo que você puder tirar do mundo. Amém? Eu quero fazer uma pergunta aqui nesta noite. Se tem alguém aqui que deseja ser salvo. E eu ia perguntar, alguém que precisar todo mundo precisa. E aí o Espírito Santo falou assim agora para mim, não, muda a palavra. Não é essa a palavra certa. A palavra certa é essa. Se tem alguém aqui nesta noite que deseja ser salvo, aceitando Jesus aqui hoje, como seu Senhor e como seu Salvador. Tem alguém? Se tiver, levanta a mão e fala assim, pastor, eu estou precisando ser salvo, pastor.